Qué fuerte, no lo había visto en mi vida eso. Cuando veo estos vídeos me da la sensación de que ya está todo inventado, tío. Ostras, y esto era para llamar. Cuando hablamos de avances tecnológicos, normalmente pensamos en Estados Unidos, Japón o en Europa, pero Brasil tiene un papel importante en la historia de la innovación. Aunque muchos no lo sepan, hay tecnologías que usamos a diario o que fueron fundamentales en su época, que fueron creadas por brasileños. Por ejemplo, el Wallman Sí, o el corazón artificial. Muy bien. Y en este vídeo del canal Nerdy Show, ¿vale? Vamos a descubrir 7 tecnologías increíbles inventadas en Brasil. Vas a ver que el talento brasileño ha dejado huella en el mundo, ¿vale? Y nada, algunas ya habrás visto, pero hay otras que no, que están O sea, el Wallman y el bastante corazón artificial interesantes. salen, ¿no? El corazón artificial creo que no sale en este vídeo, El Wallman, sí. pero el Walkman puede que sí. Y el brigadeiro también. ¿El qué? El brigadeiro, aunque eso no es una tecnología, pero ¿Qué es brigadeiro? como la trufa esa de chocolate. Ah, vale, sí, Vale. sí, eso es el dulce ese. Sí. Vale, dale. Cabrón, me la has puesto a huevo. Si el último vídeo que vi es de esto, yo creo, ¿no? O de los últimos. Está muy guapa, la intro. Me gusta bastante. Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Sabe Muito quando você tá bem. tendo um comercial do Polishop que você não consegue fazer Sim. nada e vem uma invenção Muy bien. genial pra te ajudar? Pois é, né? Tem várias coisas que deixam a nossa vida mais fácil. Eso es como la Você teletienda, sabe, ¿eh? Tú la que o miras brasileiro y ya te consegue crea só com necesidades, convocação da ¿eh? seleção pra Copa do É Mundo. verdade, Não, lá viene brasileiro ese. serve pra muito mais. Que hoje nós vamos falar de 10 tecnologias criadas por brasileiros e você nem sabia. O furico vai cair do furaco de susto. Você já andou de carro, né? Você já deve ter andado de carro. Se você não andou de carro, você com certeza andou de Gol, né? Que é o grande ônibus lotado. Quando você chega no posto de gasolina e vê, né? Você quase chora porque você vê o preço da gasolina. Normalmente você fala assim, eu acho que eu vou pôr álcool, né? Que é um pouco mais barato, tá valendo a pena ali. Álcool? Tem um motor que é a álcool. E você sabia que esse motor a álcool foi inventado por um brasileiro? É, meu filho, motor a álcool Cabrón, é do um motor Brasil. com O que álcool? aconteceu? Lá pra Álcool, que tipo de álcool? 1973 e 1974, Qué barbaridad, yo no teve sabía que período funcionaba ali eso, que o eh. barril do petróleo fez aquela curva assim, ó, parecendo uma manobra de skate, entendeu? O gráfico fez assim. Yo sé de O preço alguno que subiu más de uno 300%. funciona también su motor Aí con a gente no alcohol, Brasil ¿eh? que já tem um dinheiro, fala assim, meu Deus, 300%. Não tem como a gente fazer isso, não. Nós vamos ter que arrumar um jeito, uma tecnologia, da gente fazer com baratear custo, né? E o carro continua andando aqui. E como o Brasil ainda não tinha essa produção nacional toda de petróleo, o petróleo sempre era importado de fora. Então eles tinham que resolver esse danado desse problema. E aí tem um isso pesquisador encarece que entra bastante. nessa história, né? Que é o Urbano Ernesto Stamp. Que incrível, né? O cara que chama Urbano. Ya, ya, trabalhava no- eso lo estaba Urbano- pensando, ¿eh? Urbano nasceu Urbano? no interior do Rio Grande do Vaya Sul, nombre. né? E ele se formou na primeira turma do ITA, sabe? Que é aquele Instituto Tecnológico de Olé. Aeronáutica. Ou seja, o pessoal que manja dos Paranauê aqui no Brasil. Só que o que viria a ser o motor a álcool começou com uma pesquisa dele em guapa la 1951. samba. Então ele já tinha esse conceito na Vaya cabeça. loucura. Daí ele foi desenvolvendo a ideia, trabalhando nisso, e quando eclodiu essa crise do petróleo aqui no Brasil, ele apresentou pro Ernesto Pero se Geisel, usan que los era o motores presidente de da época. alcohol? O Geisel falou assim, olha só, O sea, rapaz, están en que uso en bom isso Brasil? aí, a gente No- podia no começar tengo a claro. fazer isso e fazer um plano de governo, um plano pro Brasil pra gente lançar o álcool, né? Que tal a gente chamar de Pro-álcool? E foi o que Mi aconteceu, colega né? Em que tenía una 1975, botellita de o más Pro-álcool de entra no JB Brasil. y dijo para el coche. Combustível derivado de petróleo, produto cada vez mais escasso. O Brasil já encontrou solução para substituir o petróleo como combustível. Esta solução está no Proálcool. Só que o Proálcool tinha seus prós e contra, né? Na verdade, ninguém conhecia a ideia do álcool até então. E eu não sei se você sabe, mas o álcool é feito da cana de açúcar, né? E muita gente Isso aí produzia muito, a cana Brasil. pra fazer açúcar, que teoricamente era muito mais rentável do que fazer aquela plantação inteira pra fazer isso virar álcool. Então, durante muito tempo começaram essas campanhas de conscientização, né, sobre o álcool e tal, e o negócio começou a pegar no Brasil. Tanto é que pero- em 1979, né, a Fiat, que Huele fica mal aqui a esta. fábrica aqui em Betim, lançou o primeiro carro totalmente a álcool do Brasil, né? Que era o Fiat 147, lendário. Que meu pai loucura, tinha um ¿eh? Fiat 47, chamava Poisé. Sabe por que chamava Vale, Poisé? vale, porque ele tenían sempre que estar andava, estragava e eu específicamente pagava assim, hechos Poisé, para né? funcionar con Estragou alcohol, de ¿no? novo.
Que tristeza. Depois do final dos anos 90, o álcool entrou em crise, né? Porque não batia mais o preço de produção. Mas mais pra frente, nos Estados Unidos, foi desenvolvido um motor a álcool e gasolina, o motor Flex, que a gente tem hoje em dia, né? E a partir de 2003, ele chegou aqui no Brasil e resolveu grande parte dos nossos problemas. Mas claro que eu quero saber, né? Você já passou aperto com um carro a álcool? Porque diz que o carro não ligava nem a pau quando tava frio, né? Até que você tem que pôr uma gasolininha ali. Você já teve problema com carro a álcool? Você já teve um carro a álcool? Qual o carro que você teve? Então, conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Mas brasileiro, meu filho, entra até na área da saúde. Ganas de ir a los comentarios y ver los tipos de coche de alcohol. Fica na fila ali 5 anos, né? Dicho alcohol, Por acaso você sabia que um brasileiro é o Me pai siento da muy influenciado ahora abreografia. Abreografia? Que negócio que é esse? Eu nunca ouvi falar nisso. Nunca Calma, eu ouí. vou te explicar. Mas pra você entender mais fácil, ó, você Isso já eu tava tirou um pensando. raio-x na vida? Ou como diz todo mundo, né? Você já tirou uma chapa? Una placa, sí, sí. Pois é uma ideia parecida, só que pra uma coisa diferente. Que antigamente o processo de raio-x era uma coisa assim do outro mundo, né? Muito caro, muito difícil de fazer. E no Brasil tava tendo uma epidemia de tuberculose. Se você não sabe, a tuberculose antigamente era tratada como assim: pegou tuberculose, foi pro saco, entendeu? Aí o que o Manuel Dias de Abreu pensou? Ele falou assim, gente, podia ter um jeito mais barato, mais simples, né? Da gente fazer um raio-x, entendeu? Uma mini radiografia. Pra gente poder detectar essas lesões e diagnosticar com antecedência, né, essa tuberculose. É claro que ele não pensou isso do nada, né? Ele nasceu em 1981 e ele se formou pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Depois de ir pra fora do Brasil, fazer algumas pesquisas com isso, né? Ele voltou pro Brasil, notou essa demanda e colocou essas pesquisas que ele tinha feito em prática. Então o que era a abreografia, né? Era uma combinação de técnica de raio-x com técnica de fotografia, porque ele usava alguns equipamentos fotográficos também. E era uma máquina que fazia como se fosse a abreografia em massa, né? Colocava uma fila, o pessoal ia passando, ia tirando as pequenas chapas assim, e dava pra ver o pulmão e os órgãos internos da pessoa. O negócio deu tão certo que foi exportado pra vários países, né? Cada país deu um nome, não ficou com uma abreografia. Tanto é que em 1946 o Manuel foi indicado pro Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Só que depois de um tempo ela foi meio que abolida, porque não é bom você ficar tomando vários choques de radiação, né? À torta direita. Eso sí. Agora tinha uma coisa nos anos 90, principalmente, que a gente fazia muito, e hoje a gente perdeu o hábito. Mas essa invenção também é de um brasileiro. Além do orelhão, que é a invenção de um brasileiro, o que nós vamos falar agora é dos cartões telefônicos. Você lembra? Tinha muita gente que colecionava, né, várias coleções. E essa invenção é do Brasil. Mais precisamente, né, a invenção é do Nelson Bardini. E desde 1992 que o Brasil começou a usar esses cartões indutivos. Que é o seguinte, ó, fora do Brasil tinha outros tipos de tecnologia pra isso, né? Tinha o cartão magnético, que dava muito problema, que você chegasse perto de qualquer coisa ele perdia as fichas. Tinha um cartão por chip, né, que era bem confiável, mas também era muito caro. E chegou o Nelson com esse cartão. Qual que era a ideia desse cartão? Era um cartão cheio de circuitos, né, e a cada vez que você usava esse cartão no telefone, ele queimava um desses circuitos. E é por isso que tinha contagem de fichas muito certas. Mas isso não aconteceu do nada também, né, porque de 78 a 87, o Nelson trabalhou no Centro de Pesquisas e Desenvolvimento de Telecomunicações. Parece el del Dr. Doofenshmirtz, de Phineas y Ferb, tío, del edificio ese. Não achei Te lo legal, prometo, não, mas... Né? E mais pra frente ele teve até que entrar com um processo pra receber os royalties disso, né, de cada produção. Porque segundo a Anatel, né, a renda desses cartões, a renda que isso gerou de 2004 até 2011 foi de 7,8 bilhões de reais. É muito 7.800 millones. A Telebrás, né, mas como a Telebrás foi Uma privatizada loucura, a Oi e a Viva, esse processo aí, né, foi pras duas aí. Os caras, menino, não, mas veio isso junto, né, que tristeza. Mas eu vou te falar que era uma febre colecionar cartão, né, tinha uns fichários, assim, gigantes, cheio de cartão e tinha alguns rádios, inclusive, com a cara do Nelson Bardini. Mas se você também já colecionou cartão, né? Me fala qual que foi o cartão mais maluco ou o que você mais gostava. Maluco? Né? Põe embaixo nos comentários que eu quero saber. Mas a gente tá falando aqui de Brasil e eu tô achando muito estranho não aparecer nada de futebol, né? Porque esse negócio que a gente é focado ali é no futebol. E teve. Porque pensa, ó, você tá assistindo o seu time jogar, né? E tem aquele atacante que, nossa, já tem 10 jogos, esse cara não faz um gol, que tristeza. No começo do segundo tempo, o que acontece? Aí começa assim, tal pessoa, e todo mundo gritando, e começa a pedir a substituição. Mas como é que esse cara faz a substituição? Não é com aquela plaquinha luminosa? Você sabia que aquela plaquinha luminosa é uma invenção brasileira? Tem um cearense muito simpático, plaquinha luminosa. Lambori, né? Ele inventou, ele tava trabalhando com placas luminosas, mas a ideia dele era pra fazer publicidade, sabe? Como se fosse aquele assim, coma aqui, tem a setinha assim, que nem nos filmes. Mas um dia ele tava lá assistindo um jogo na televisão e ele falou assim, peraí, mas plaquinha de madeira, né? Não, mas que tristeza. Podia ter uma plaquinha luminosa que ele só pertinho nele o negócio, pôs os números e trocou e foi. E aí ele adaptou essa plaquinha que ele tinha e montou esse sistema que a gente conhece hoje. Qual que foi a primeira coisa que ele fez? Ele apresentou na Federação Cearense de Futebol, mas o pessoal falou que não tinha dinheiro
dinheiro pra comprar isso. Então ele voltou pra casa com as orelhas caídas, o rabo entre as patas. Eu não lembro direito como é que é, mas por aí. Era assim, era assim. Isso foi em 1996, né? Mas vendo que o pessoal não ia comprar mesmo o negócio, em 1997 ele doou a placa lá pro pessoal da Federação Cearense. O negócio ficou meio esquecido, mas alguém olhou, começou a usar em alguns jogos, né? E em 1998 o negócio foi longe. Por quê? Foi a primeira Copa do Mundo em que eles usaram esse sistema. Qué bestia, ¿no? Qué tarde en realidad, 98. Isso está chulo, Lembro muito bem daquele time, né? Que tinha o Romário, o ataque não tinha. Na verdade, ele não foi pra Copa de 98. Cuando veo estos vídeos me da la sensación de que ya está todo inventado, tío. Saudoso, né? Ya se lo han inventado todo. A potência, O futebol tem um bônus, né? De uma outra invenção que foi atualmente usada na Copa do Mundo, né? Foi mais reconhecida. Que é aquele Mira, spray que os este juízes estão para... colocando pra marcar onde a bola tem que ser batida, marcar a barreira, marcar tudo. Aquele spray também foi inventado por um brasileiro, né? Que, me desculpe se eu vou errar o seu nome, mas é porque é muito complexo. É Hein Jumanji, eu não sei. E foi um negócio que começou bem básico, assim, com a ideia bem simples, né? Ele Como começou le gusta lá em al fútbol 2000, brasileño. e só agora que o negócio espalhou, a FIFA aprovou e agora todos os juízes do mundo estão usando. Mas não quer saber nada de placa não, gente. Eu quero saber, que agora a gente lembrou da Copa de 98, eu quero saber qual é o jogador das antigas que você mais gostava de ver jogando, que é mais doidão. E por quê, né? Porque tinha tanto jogador doidão, o Romário, tinha um cantinho ali que ele fazia de tudo, era danado, né? Põe aqui embaixo nos comentários que o pessoal aqui vai ler e vai saber. El cabrón Mas tudo está que eu te falei pidiendo agora, você deve comentarios conhecer de para alguma todo. forma por causa da televisão, né? Ou até por causa do YouTube, que você tá vendo na tela, La no tarjeta de celular. crédito Mas você de sabe tu que papá, por nada favor, aqui disso nos é comentários. possível se não fosse um brasileiro, Não pode ser. Porque o Roberto Landel de Moura, que era um padre, foi como se Sacerdote. fosse o pai do rádio, só que ele não levou os créditos por isso. Pai. Olha só, o Roberto nasceu em 1861, lá em Porto Alegre. E mesmo querendo seguir o caminho da igreja, ele foi pra Roma, se formou em física, química e teologia. Então o cara sabia pouco das coisas, né? E apesar de ser padre, ele era um cara muito curioso, né? E entre 1893 e 1894, que é um período nebuloso ali que ninguém sabe ao certo, ele começou a fazer um experimento muito interessante. Lá em São Paulo tinha um lugar que era o Colégio das Irmãs de São José, que se você mora aí, fica no bairro de Santana. O que ele fez? Ele montou um equipamento e começou a transmitir a voz dele a 8 quilômetros dali, né? Que foi lá na Avenida Paulista. E quando ele fez isso, aconteceram duas coisas, né? A primeira é que começou a virar notícia, porque assim, o cara conseguiu transmitir a voz, mas isso é possível, isso não tem jeito disso acontecer. O cara é um padre. E o outro foi exatamente por ele ser um padre, porque a pessoa falou assim, ele tá mexendo com magia negra, né? Tá com as forças do capiroto aí envolvidas. E ele sofreu bastante preconceito. Tanto é que ele não teve um apoio do pessoal, né? Aquele negócio que você tem que entender. Quando a pessoa inventa um negócio, normalmente ela tem que mostrar pro pessoal crer que isso existiu, que foi primeiro. Só que Pobrecito, tanto esfuerzo y luego que digan que es cosa del diablo. Né? Ele até pensou em doar essa invenção que ele tinha feito pro governo britânico, porque eles tinham mais interesse. Nunca Mas só que chegou em tío. 1905 ele falou assim, não, peraí, vamos dar uma segunda chance pro Brasil, né? O Brasil merece. O que ele fez? Ele chegou pro presidente e falou assim, ô Rodrigues Alves, você que é o presidente agora, tô precisando fazer um experimento, é uma coisa simples, entendeu? Eu preciso de 2 navios de guerra do Brasil, da frota brasileira, pra eu testar. Você me ajuda nisso aí? Aí o Rodrigues Alves falou assim, eu até ajudo, né? Até inovações, eu gosto desse tipo de inovações. É um garoto bom, padre bom. Mas como é que é? Onde que a gente precisa pôr esses navios? Aí só que ele falou um negócio que deixou... É uma coisa que acontece muito no History Channel hoje em dia, que é falar os negócios em voz alta. Ele falou assim, faz o seguinte, põe um navio de um lado e o outro pode ser bem longe, assim, porque a minha experiência, ela vai cobrir o globo terrestre inteiro. Inclusive, daqui a um tempo, a gente vai conseguir fazer comunicação com outros planetas, entendeu? Com aí, outros planetas. planetas. Outros planetas, os caras falam assim, sim, outros planetas, né? Você já viu o History Channel? Né? A gente não inventaram ainda não, mas um dia History você Channel vai por la poder noche. ter um programa lá. Só que aí Todo o Alien, negócio realmente por não el foi pra día de frente, não historia. deram os créditos pra ele. A igreja, inclusive, começou a boicotar ali, né? Falando assim, esse negócio é do capeta. E 6 meses depois daquele primeiro experimento, tinha um italiano, que é o Guglielmo Marconi, né? Marconi, italiano. Tinha começado a fazer uns experimentos de transmitir o barulho de um sino de um lado pra outro, assim, bem curtinho, entendeu? Só que ele foi considerado o pai do rádio, e não o nosso querido brasileiro. E esse italiano só foi transmitir a voz esta sí que le creyeron, em né? 1914, entendeu? Muito tempo depois. Então o Roberto Landel foi bem prejudicado nessa história aí. Pobrecito. E era um cara que a gente devia, né, prestar mais homenagem aí, que o cara criou bastante coisa, tinha outros projetos, né, da televisão, de um monte de coisa. Claro.
Mas o que é a Hostia, vida é se a gente não loucura, pode hein? comer um chocolatinho, comer um docinho e ficar feliz de boa, né? Claro que você deve ter comido um brigadeiro na vida, né? Porque é bom demais. Oi, que Nossa senhora, rico. que festinha Brigadeiro, dos anos 90 que você já Johnny foi não me que dava não tinha isso. um brigadeiro e um bolo de palhaço. Mas por acaso você sabia que o brigadeiro é do Brasil? E, inclusive nem tem tanto Yo no tempo tengo claro atrás, si el né? Porque em brigadeiro 1945 es lo que aquí tava llamamos la tendo trufa. Getúlio No sé si es lo da mismo. ditadura No es do lo mismo, Getúlio ¿verdad? Vargas, e a gente ia ter eleições para presidente da Pero República. visualmente son Aí muy tava os parecidos. pracinhos voltando da Segunda Guerra Aunque los Mundial, ingredientes né, a lo com mejor os varían. soldados brasileiros, todo mundo em festa, o pessoal começou a se engajar em política e tinha um candidato que chamava Eduardo Gomes. Só que, por acaso, o Eduardo Gomes tinha uma patente, né, que era de brigadeiro. E esse candidato era apoiado por várias pessoas, né, inclusive as moças da alta sociedade, sabe quando vai assim, gente, vamos fazer uma reunião de pauta, vamos fazer um chá, aquela coisa toda gourmetizada, entendeu? Aquele chá, Masterchef da época. Aí falou assim, vamos trazer alguns quitutes, cada um faz um negócio. E uma moça que chamava Heloísa Nabuco, né, que disse que era uma doceira boa mesmo de serviço, fez um doce novo, muito simples, muito prático e trouxe pra essa reunião, né? E ela chamou de o doce do brigadeiro. E você deve saber, né, que como é que faz o brigadeiro, que ela mistura ali o chocolate com o leite condensado. Chocolate e com leite os condensado. estão formados, né? E é um doce tipicamente do Brasil. E onde Só que a gente está tem a mais caca? Eu inventores quero hoje em provar. dia, né? E eu quero saber se Mas você é um aí- inventor desse, porque eu quero saber se você tem uma receita diferente de brigadeiro. Na verdade, não é pra ninguém saber, é porque eu tô curioso, Que entendeu? hambre, Vai que você casual. tem uma receita nova aí com um Casualmente. brigadeiro diferente, outra cor. No sé Outro cómo se hacen brigadeiro las que você trufas, faz en é bom, España. põe aqui nos comentários que eu quero saber La o que eu verdad. vou fazer. Vou anotar aqui. Mas agora nós Más vamos pra comentarios, treta desse bro, que vídeo, no te né? puedo Eu explicar sei que toda todo mi mundo vida tá en pensando verso. assim, "Ih, ele não vai falar do Santos Dumont", aí vai pegar o outro e falar assim, não, porque o Santos Dumont, na verdade, não inventou nada, foram os irmãos Wright. Gente, calma, respire, faz yoga, então como um brigadeiro. Eu vou te contar qual que é essa treta do Santos personaje Dumont este com os hombre irmãos também, né? Wright, né? Por que tem essa treta? Porque muita gente fala que não foi o Santos Dumont que inventou o avião, que teriam sido os irmãos Wright, né? Inclusive nos Estados Unidos eles juram de pé junto que foram eles e tal. Mas claro, né, gente? Só os Estados Unidos acham que foram eles e todo o resto do mundo acha que foi o Santos Dumont. Mas eu vou te contar a história, você tira suas Estados próprias Unidos, conclusões. só É pensa claro no que o meio. Santos Dumont, né, em 1873 nasceu onde? Onde? No melhor lugar do mundo, né? Claro que ele tinha que ser mineiro. Ele nasceu em Cabangu. Nossa senhora, longe, mas eu nem sei onde é Cabangu, depois eu tenho que procurar. E dizem que o pai do Santos Dumont foi um grande Não gosto incentivador onde está dele se tornar isso tudo, Cabangu. né? Muito conhecido, porque ele falou assim, filho, faz o seguinte, você gosta de inventar, você gosta de inventar essas modas aí? Inventa, entendeu? Não me preocupa com dinheiro não, que eu te ajudo no negócio, você vai ficar de boa, você pode se preocupar com isso aí. E onde o Santos Dumont fez a fama dele mesmo, assim, sólida, foi lá na França. Porque lá, nesse período, né, as invenções tecnológicas eram muito desejadas, entendeu? Inclusive, tinham muitos concursos para você fazer determinada coisa. Por exemplo, o concurso que deixou o Santos Dumont famoso foi pegar um dirigível, dar uma volta na Torre Eiffel, né, em menos de 30 minutos e voltar. É como se fosse a gincana do louco. Gugu. Só que o Gugu não soube fazer isso nos anos Gincana do 90, Gugu. entendeu? Podia ter feito várias invenções tecnológicas, fora o balão que estoura no colo de outra pessoa. Então o Santos Dumont tentou fazer esse dirigível e depois de muitas falhas ele conseguiu fazer. E quando ele ganhou, ele doou esse prêmio em dinheiro pra metade desse dinheiro, pra população de Paris, a metade pobre, e a outra ele Encima dividiu de com todos os buena mecânicos que gente. ajudaram no projeto. Então assim, era uma pessoa que não tava ali pelo dinheiro, entendeu? Ele tava indo mais pelo gosto mesmo. Aí o Santos Dumont começou a ganhar muita fama por causa disso, né? Ele andava pelas ruas de Paris, era reconhecido. Só que em 1903 chegou um telegrama lá pro Aeroclube de Paris falando assim, gente, licença, assim, nós somos os irmãos Wright, né? A gente por acaso fez um objeto ali que ele é mais pesado que o ar e ele voou durante alguns minutos. Aí o pessoal falou assim, vocês fizeram e como é que é? Vocês têm algum documento pra mostrar isso aí que vocês fizeram? Eles falaram assim, não, a gente não tem não, a gente fez, entendeu? Mas a gente não tem como mostrar, mas a gente fez, mas não tem como mostrar, né? E foi isso que deu início a toda essa discussão, né? Porque ninguém viu o que eles fizeram. O Santos Dumont, inclusive, ficou sabendo disso, mas também falou assim, é meio difícil vocês mostrarem o negócio, ficou meio descrente. E foi a partir daí que deu início a uma corrida pra ver quem voava primeiro. E nesse período aí tiveram várias engenhocas, né? Teve gente que tentou voar com asa normal, assim. Inclusive o Lolo Levenhanger, que era um alemão, que era o precursor da aviação alemã. Tem gente que começou a fazer meio que um helicóptero ali, que parecia meio Leonardo da Vinci, entendeu? Mas o que aconteceu? Em 1906, depois de muitos testes e muitos desafios, o Santos Dumont apareceu com o tal do 14 bis, Grande. que era uma coisa assim pra frente, né? Mas ele era inspirado no voo das aves, né? Porque pra você pensar o ganso, ele abaixa a cabeça assim, ó, e fica assim, ó. Entendeu? Eu sou, nossa senhora, eu sou praticamente um ganso. Eu imitei muito bem. Só que qual o diferencial? O Santos Dumont conseguiu sair do chão com um impulso do próprio avião dele, decolar e pousar. Qual que era o projeto dos irmãos Wright que eles mostraram em 1908, né?
2 anos depois do Santos Dumont. Era um avião com motor, só que ele era lançado por uma catapulta. Então, o próprio avião não usava o próprio sistema para sair do chão, voar del e pico pousar. para Essa que adelante, é a la treta cola do para Santos atrás. Dumont com os irmãos Wright, entendeu? Só que de quebra o Santos Dumont inventou outra coisa, né, que ajudou no voo dele, que foi o relógio de pulso. Nessa época o pessoal usava relógio de bolso, né, que tinha uma cordinha assim, você colocava no bolso. bueno. Mas pensa, ele tava lá no avião, né, ele não podia tirar a mão dos Que controles. parecía tontería, Ele chegou pero pro amigo siempre dele que chamava invento, Louis reloj de Cartier, né, e falou pulsera. assim, ô Luizinho, faz o seguinte, ó, eu preciso de um relógio, mas eu queria pôr no pulso, porque aí eu posso olhar a hora, o tempo de voo, sem tirar a mão do manche aqui do avião. Então o Santos Dumont usou esse relógio, né, depois de algum tempo isso caiu qué na boca bueno do esto, povo, que o Louis es un lançou doble invento. outro modelo com o nome de Santos Dumont, e isso ficou aí pra Gracias, sempre, né, até Santos hoje a Dumont. gente usa. Mas aí agora eu quero Sainz saber a Dumont, sua assim, opinião com sobre su essa buzz treta, né, down porque você ouviu como é heavy. que foi, sabe aquela coisa do rádio ali, do Esta tú padre, no la teve também o Santos tienes, Dumont. esta tú Então no la quem você tienes. acha que deve ser considerado o pai da aviação? O Santos Dumont que foi lá e provou, tem várias gravações, ou os irmãos Wright que fizeram o esquema que o negócio não voava do jeito que tinha que ser, né? Foi uma treta danada. Eu quero saber a sua opinião. Põe aqui embaixo nos comentários. A ver, yo voto por Dumont. Además, el tío también dio la idea del reloj, o sea que es un crack. ¿Qué se lo dijo al Cartier? ¿Ha dicho? El Cartier es el de los relojes Cartier. Hostia, qué bueno, tío. Qué locura, hostia, qué bueno, Yo no sabía que se habían inventado así, los relojes de pulsera. Muy legal. Legal es genial, ¿no? Sí, legal. Legal. Sí. Claro, ya habías visto algunos, ¿no? Sí, bueno, había visto Bueno, pocos, Me ya, pensaba ya, que, sí. que saldría más. Me he acordado el de la cabina esa... Sí, Aurelian. Sí. Aurelian. Sí, sí. Claro, porque ha dicho el de las tarjetas. El de las ¿no? tarjetas pasado, de... Sí. Cartón, ¿no? Bueno, cartón. Sí, cartón. Cartón es tarjeta. Ah, vale. Es que yo he escuchado cartón, digo, será tarjeta de cartón, pero luego lo he intuido, digo, cartón será tarjeta. Sí, es tarjeta. El cartón. Lo que más me ha sorprendido ha sido lo del reloj, que a raíz de una cosa, Ya. como que inventaron otra, ¿sabes? Como tienes un problema y le buscas la solución. Increíble. No sabía que era nada. Sabía lo de los hermanos Wright, pero no sabía que había sido así, como todo. Me parece muy fuerte, o sea, no tenía ni idea. Me parece muy fuerte porque hay muchísimas cosas. Está súper guay. Más que nada por las épocas en las que era como súper difícil. Está muy bien. Sí, aquí solo... Bueno, yo estaba en el cole aquí. Cuando enseñaron lo de los aviones y tal, solo mencionan a los hermanos Wright. Sí, de hecho lo hacen mucho. Solamente enseñan como esa versión. Claro. Pero es eso lo que ha dicho, que ha sido como el primer avión, pero con una catapulta, ¿no? Sí, aparte que no usan Claro. el sistema normal que se sí. usa actualmente, entonces... Ya ves, sí. Y ¿sabes otro invento brasileño que lo hemos usado bastante todos? Y sigue vivo el inventor, el Facebook. Es de Brasil. Bueno, ¿En es serio? de un brasileño O sea, con el Mark Zuckerberg, ¿sabes? O sea, es como Sí, colaboración. co-creador, el Eduardo Saverin se llama. Y de hecho este pavo que tiene solo el 5% de Meta y es el hombre más rico de Brasil. Tiene como 30 O sea, tiene billones. eso o sea, tiene sí, eso solo poco por y ya eso. está. Sí. De hecho hay una peli y todo que ¿En serio? sí, se llama La Red Social Vale. y lo interpreta el Andrew Garfield. ¿Sabes quién Lo es? amo, sí, sé quién es, pero no sabía que había hecho Sí. eso. La Red Social es guay. muy buena la peli, te la recomiendo. Y pues eso, es el brasileño más rico del mundo. Qué fuerte. Y solo con un 5%, Solo es con un 5%, increíble. Me ha gustado mucho el vídeo, pero es muy demandante mi colega. O sea, me pide comentarios para todo. Vale, ahora respóndeme todos los comentarios que ha pedido. 1. Sainz Dumont. 2. No me he comido nunca un brigadeiro. 3. Coche. Sí. Mi primer coche a alcohol. Fiat 1147. Vaya locura. ¿Sabes qué? No tenía ni idea de ninguno. Llámame ignorante, pero holy shit. Ya No tenía ni idea de ninguno. No tenía ni idea de la historia de Sainz Dumont. Estamos totalmente controlados. Sí, Muy bien, muy... Hoy en día, bueno, esos inventos se han repercutido bastante
lo que tenemos hoy en día. Pero bueno, este vídeo ha estado muy bien, pero más que ayudarme me ha puesto en duda otro vídeo que hemos visto. ¿Por qué? Porque dan informaciones a veces, como hablan de lo mismo, pero dan informaciones un poco diferentes. Como por ejemplo el brigadero, en el otro vídeo, es que ahora pienso que igual lo entendí yo mal, decía que lo había inventado un hombre. No. ¿No? No. Vale, entonces Pero no. fue porque fue en la campaña Vale. ¿sabes? Entonces es culpa mía. Lo inventó la del mujer. rango militar, pero lo hizo la mujer ahí. Vale. Pues nada. Pero eso. Y no me ha quedado claro del... Ah, bueno, y lo de la pantalla. Las pantallas ya existían y el tío decidió implementarlas a los partidos de fútbol, ¿o inventó las pantallas? Creo que pantallas sí, pero no como esas que son Ya. así como las de anuncios y esas cosas, no. Pero Vale, pantallas sí, de No, ordenador y tal, eso sí. Pero las que se movían no. No, Vale. creo que no. Aquí se ha enfocado más en tema del fútbol. Sí que han mencionado que el tío se quería hacer anuncios. Nada, muy buenos inventos. Gracias, Brasil. El reloj de pulsera. Ya, No, hostia, lo de los aviones está muy bien, la verdad. ya ves, sí. Me hace mucha gracia ver como el proceso de cómo se fue inventando a comprarlo a cómo estamos ahora. Ya ves, Como, joder. sí. La de pruebas y de cosas que hicieron para llegar aquí. Vale. Sí, lo del avión es que claro, no tenías ni puta idea, ¿no? Claro, aquí en el cole solo mencionan a los hermanos Wright, pero sí, en realidad sí, hizo antes que... Porque claro, lo de los hermanos Wright, como que usaba una catapulta para impulsionar el avión y hacer el vuelo, claro. Y él como que solo con el avión Ya. subirlo solo, ¿sabes?